E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa do Quem Podcast, todo domingo, 8 da noite, aqui na TVC e toda semana no canal do blog no YouTube, sempre com a personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje um privilégio estar aqui recebendo o ex-presidente do Ceará, doutorando em economia, Robson de Castro. Pô, presidente, que maravilha, obrigado pelo convite. Tivemos tantos debates, verdade. Mas deixa eu dar um depoimento aqui. Nunca ligou para nenhum chefe meu para pedir minha cabeça, nunca. Diferente de muitos outros que tem aí, viu? Esse sim, ligava para mim, sua matéria tá errada. Não, por exemplo, sua matéria tá errada. Não, mas eu vou deixar. Brigava, discutíamos várias vezes, mas sempre com respeito. Como eu disse, um privilégio saber que existe dirigentes que não precisam ficar ligando para chefe de redação, para dono de empresa, dono de veículo, dizer que eu não presto ou que não é isso, que eu torço time A, time B. Ele tem suas preferências, eu tenho a minha, ele sabe quem eu torço, ele sabe que eu sou corintiano, faz muito tempo, ele brincava comigo, encontrava com o filho dele na academia. Então, assim, obrigado, presidente. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com você. É um prazer aqui te rever também, né? Isso. Você que é um cara muito preparado, inteligente, né? Um cara que sempre, eu diria até astucioso, pega ali as vírgulas, os detalhes e busca a grande informação, que você sempre foi um cara muito profissional. Então, é um prazer nosso estar aqui contigo. Eu lembro, presidente, uma vez, você me ligou, para você ver, às vezes ele estava certo, às vezes eu estava certo, né, em algumas matérias, mas nunca esqueci. Eu fiz uma matéria dos agentes, sabe? Eu peguei uma matéria que saiu no site da CBF, e aí tinha lá, né, que o Ceará recebeu, sei lá, não me lembro, 5 milhões talvez, recebeu não, né, pagou 5 milhões de comissão. Aí você me ligou, só para lhe esclarecer, sua matéria tá certa, tá de boa. Mas olha aí, esses agentes é do ano todo, tá bom? Pelo que você deixou na matéria, parece que é por mês. Aí presidente, desculpa, tá bom, vou corrigir. Então, assim, o diálogo era sempre assim, como tiveram outras vezes que ele me ligou de uma matéria sobre um determinado jogador que chegou, que eu disse que poderia não estar 100%, ele disse, olha, eu não sei de onde você pegou essa informação, não, porque ele está 100%. Eu disse, rapaz, a informação que eu tenho é que ele não está. Aí ficamos nesse debate, mas sempre com muito profissionalismo, e isso é o que importa. Então, eu sempre fico muito feliz de sempre rever. O Daniel Frota trouxe há pouco tempo, também um diálogo muito bom. Gente boa demais. Gente boa. Sim, presidente, e aí, existe vida depois do futebol? Existe. Como é que você está? Mas o futebol... eu fiquei 14 a 15 anos nesse mundo, né? E sempre tive uma maturidade de entender esta bolha do futebol. Tá? A gente vive dentro daquela bolha e a gente tem que fazer parte da bolha e tem que saber que existe vida fora da bolha. Quando existia crise, a gente sabia dimensionar que era dentro da bolha. Fora da bolha o mundo estava acontecendo normalmente, né? Enfim, eu tenho uma percepção de que a gente, quem está no futebol, precisa saber conhecer, entender primeiro o ambiente em que você está. Né? Quando você é criticado, quando você é ameaçado, quando você é glorificado. Aquilo ali é um espaço de emoção, de paixão. Tá? É como se fosse uma aldeia, né? Que todo mundo vive em torno daquele objetivo ali, daquele assunto, né? Mas que aquilo ali não pode mexer com seus princípios, com seus valores, né? Você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa se sustentar, ter seu negócio, ter sua empresa, ou ter seu trabalho. Então, e, aliás, tem que ser algo para alguém que tem uma certa independência financeira, porque lá no clube nós não somos remunerados, né? Nunca fomos, né? Inclusive, eu sempre fui contra a remuneração de dirigente, continuo sendo, tá? Continuo sendo. Principalmente dirigente estatutário, porque o dirigente estatutário é um ser político, ele não é um executivo, ele não é um operacional, ele é um ser político. Ele decide, ele meio que é o conselho de administração do clube, né? Ele representa o clube, mas, assim, o que é que nós fizemos no clube? Nós nos mantivemos não remunerados e contratamos executivos para todas as áreas. Ah, beleza, entendi. Você está falando de... entendi. Pensei que você estava... Mas você não acha... Eu digo o conselho de diretor. Por exemplo, numa SAF, por exemplo, não existe o conselho de administração? Sim, sim. E tem um executivo. Total. Tá? Então, a mesma coisa funcionava no clube, só que as pessoas parecem que não entendem que, independente da natureza jurídica, a governança é até parecida, pelo menos a nossa era. A nossa já era uma governança profissional, né? Mas quando dá certo, todo mundo diz que é profissional. Quando dá errado, todo mundo diz que falta profissionalizar. Você não acha que não remunerar
pode dar uma ideia de que, o cara tá lá no clube para sugar o clube, tá, isso. Porque você ficar 100% no clube e não receber R$1. Mas, mas você não bate ponto, né? Você não... Entendi, entendeu? essa parte mais... Você não tá lá com... Você não tem subordinação, tá certo? Entendi. Você responde a um conselho no que em relação à prestação de contas. E você não tem, assim, vamos dizer assim, a obrigação de estar ali. Se você sair embora, se você quiser ir embora, você vai embora, não precisa ter nenhum processo para isso, né? Você não tem vínculo, não tem um vínculo, né? O seu vínculo é pelo mandato ali. Bom, é uma visão minha, claro, tá certo? boa. Como também, se você estiver sendo remunerado e o time não vai bem, você vai ser criticado. Sem dúvida. Então, claro. assim, o modelo certo é quando está ganhando. Quando o modelo está ganhando, qualquer modelo é bom. Perfeito. Quando está perdendo, nenhum modelo presta. Né? Mas essa é a minha visão, né? Eu acho que a gente, por ser a gente vir do ambiente político, por a gente ser conselheiro, por a gente estar ali dentro do clube, para defender um projeto, né? Então, eu acho que não caberia a remuneração. E aí você contrata as pessoas. Ok, tá? perfeito. E você tem que se adaptar a esse modelo. Se você não aceitar esse modelo, não vá para lá. Não vá para lá. Eu acho que se começar a remunerar, a gente vai começar a ter problemas. É uma visão minha. Tá Mas certo? por que você acha isso? Só por curiosidade. Porque eu acho que a disputa pela presidência, pela vaga do... Porque é presidente e os vices, né? Isso. Isso aí vai perder um pouco aquela coisa de você ir pela contribuição, pela paixão, né? Por você estar ali de forma voluntariosa, desprendido de qualquer interesse, e vai começar o pessoal querer ir lá pelo salário. Entendi. Porque tem muita gente que está ali Não, querendo uma boquinha, você sabe disso? interessante. Sim, é interessante seu raciocínio. Então, a coisa muda um pouco de figura e eu acho que coloca em risco a instituição. Você acha, então... agora que eu estou entendendo. Então, você acha que eu contrato uma pessoa para ser esse executivo, para ter seu interesse financeiro. Você acha nesse sentido? Você acha que um presidente, não sendo, sei lá, não tendo dinheiro, ele pode existir mais um interesse financeiro do que o interesse do clube. É isso que você pensa? É isso que eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que ali é um ato de amor, quem vai para presidir o clube. No formato de associação que nós temos. Aliás, eu sou até contra a SAF também. Eu não gosto desse modelo de SAF, tá? Eu acho Você que é economista, porque deve saber. Por quê? Assim, porque, vamos lá, quem migrou para o modelo SAF? Ou quem foi... Ou quem quebrou. Isso. Quem não quebrou foi para a SAF? Eu desconheço. Total. Tá certo? Ou era um time muito pequeno, que foi comprado por uma grande empresa, no caso do Red Bull, por exemplo, né? E os que transformaram, foi muito mais para legalizar uma remuneração, vamos dizer assim, tá certo? Uma remuneração, e que não estão dispostos a vender para investidor. Aí e se investidor nenhum não vai comprar menos de 51%, porque ninguém vai botar o seu dinheiro onde ele não possa mandar, ele não possa controlar. Tá certo? Então fica meio que vamos dizer assim, uma cortina, é uma SAF, mas no fundo não é. Sim. É só para legalizar instrumentos internos. Então eu sou contra esse modelo, né? Então, assim, o Ceará, eu vejo o Ceará como um clube muito sustentável. Muito sustentável. Mas você acha que o Ceará tem condições? Muitos falam do modelo SAF, que é para competir com os outros clubes. Você acha que é possível Ceará, Fortaleza, Sport? Vamos ficar aqui no Nordeste, porque o Bahia virou uma SAF e tal. Você acha que é possível os times daqui? Eu acho possível. Por exemplo, o Fluminense, o Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo. O Botafogo é SAF, mas esses três que não são estão disputando aí com os grandes clubes da Europa. Não são SAF, né? Uhum. Então, vamos trazer aqui para o nosso mundo. É possível também. Isso é um processo. Os clubes estão crescendo. Os clubes do Nordeste estão crescendo. Especialmente Ceará e Fortaleza estão crescendo. Isso é fato. Uhum. Eles eram, talvez, clubes medianos do Nordeste. Hoje eles são os maiores clubes do Nordeste. O Bahia só está onde está porque o Bahia foi comprado, né, por uma grande potência e porque passou por problema de falimentar. A grande realidade é essa. Estava falido o clube. E o Ceará, pelo que o Ceará fez, pelo que o Ceará construiu de estrutura, pela vamos dizer assim, a torcida que tem, a capacidade de gerar caixa que o Ceará tem, eu não vejo necessidade. A não ser que se fosse uma gestão desastrosa, muito desastrosa, que te fizesse, enfim, loucuras demais, sabe? Então, assim, é o que eu vejo, tá? O Ceará mesmo, quando caiu, eu disse, o Ceará vai cair em pé.
Na minha visão. Por quê? Porque nós temos estrutura, o parque tecnológico, a infraestrutura do Ceará, tanto na base como no profissional, estava em alto nível. Agora, certo? Robson, só uma Agora, coisa, você falou claro, dessa queda. O João Paulo teve aqui recentemente no TVC Sport Clube, e eu fiquei até chateado com o João Paulo, porque ele poderia ter dito isso na época. Porque o que ele falou? Ele disse que o grande problema foi o dinheiro da receita da televisão. E ele contava com o dinheiro da Liga, que esse dinheiro acabou não vindo. Por que vocês não falaram? Porque a sensação que ficou é que o Ceará ficou quebrado. O Ceará tinha vindo quebrado. Rapaz. E depois ele explicou e não era isso. Não. É tanto que quando o dinheiro chegou da Liga, o time se acalmou. A prova maior é agora. Tá aí, o time tá, aparentemente, pelo menos que eu disse que tá... Você tem uma ideia, assim, o que é que eu fazendo uma avaliação de fora, né? E até mesmo porque eu sou amigo do João Paulo, uma pessoa que eu quero muito bem, um rapaz seríssimo, um cara muito honesto. Mas, claro, quando ele assumiu, para ele, aquilo ali foi um desafio muito grande, tá? Maior do que ele, vamos dizer assim. Claro. Tá? Quando eu assumi o Ceará, eu estava preparado já, tá? Porque a minha escola de vida, né? Os meus desafios já na vida privada, né? Eu já estava dentro do clube há muito tempo, meio que presidindo com o Evandro o clube, porque eu tinha um nível de influência nas decisões muito grande na época. Então, eu estava muito mais preparado que o João Paulo. A minha sucessão estava preparada para ser em 2025. Eu estava preparando os meninos ainda. Sim. Tá certo? Houve a ruptura, né? Ruptura política, vamos dizer assim. E eu saí, né? E, enfim, não tinha... Era ruim eu ter continuado, porque eu ia ficar levando muito problema para o clube, porque existia uma indisposição grande de vários setores, internos, inclusive. Hoje não tem mais nenhum. Hoje, internamente, está resolvido. Não só acalmou, acho que pelo contrário, reverteu, né? Mas assim, naquele momento, é por causa da raiva, todo mundo fica com raiva quando acontece uma coisa ruim com o seu time, né? Claro. Mas na hora que aconteceu aquilo, eu tinha vindo de 7 anos seguidos de superávit e nós tivemos um déficit em 2022 de 6 milhões, quer dizer, o nosso passivo subiu 6 milhões. Nosso passivo, no final de 2022, tá aí a Sports Value, tem um material, se quiser eu lhe mando, nós éramos o segundo menor passivo da Série A. Então, a gente faturou 170 milhões, nosso passivo subiu 6. 6 em 170 de faturamento, isso não é nada. Né? Enfim, e aí a gente deixou de receber a cota final da premiação da permanência, que era no mínimo 16 milhões. Com isso, eu teria tido um superávit de 10, que ele teria ido para o 8º ano de superávit. Quer dizer, a tragédia da queda, ela tem um impacto, mas o impacto foi tão baixo, tão pouco, que eu disse, o Ceará tá tranquilo aqui. Mas o João, quando assumiu, ele cometeu alguns erros políticos, diria assim, tá? Ele colocou a oposição para dentro, para agradar o pessoal, e botou gente novata que nunca viveu o clube. Então, você imagina o que é que virou aquela torre de Babel, todo mundo falando de coisas diferentes, né? E vários setores sem experiência, aí tivemos problemas jurídicos, problemas financeiros, problemas administrativos, tem problemas de relacionamento, tem problema político em todos os setores. Até que depois ele acordou, e foi numa ligação que ele fez para mim, que ele estava, em certo momento, até um pouco desesperado com tudo que estava acontecendo. E aí eu que já estava bem afastado do clube, mas bem afastado de tudo, inclusive da parte política do clube, fiz uma reunião e chamei pessoas que eu acho que deveriam estar ajudando, e foi quando ele se recompôs com essas pessoas, e aí ele começou já uma retomada dentro do ano de 23, que ele já tinha feito, não culpa dele, mas assim, vamos dizer assim, a gestão, vamos dizer assim, vamos personalizar. A gestão tinha cometido alguns erros, né? Porque faz parte, aquela coisa, a pressão muito grande, muita gente dando palpite, o João tem uma dificuldade, às vezes, de dar muito não, ele é uma pessoa muito boa, então ele não tem dificuldade de dar não, já era diferente de mim, né? Eu sou uma pessoa que o sim já era mais difícil, porque eu sempre passava num filtro muito grande, e aí ele sofreu muito esse primeiro ano. Eu dizia, mas mesmo assim, não tem ninguém melhor do que o João para estar como presidente, mesmo que ele não tivesse preparado naquele momento. E disse, o João vai ser um presidente melhor no segundo mandato do que no primeiro, porque ele vai aprender com os erros. Total. E aprendeu. Porque ele é um rapaz inteligente e de bons propósitos. Né? E aí, claro, a oposição voltou para o canto dela, certo?
cara, fez aberrações. O Kempis, eu vou voltar aqui, não hoje, mas eu vou voltar um dia aqui no teu programa para abrir essa caixa preta do que esses caras fizeram. Mesmo. Mas eu não vou falar isso agora, não. Deixa as coisas passarem. Quando você tiver professor. Quando você tiver professor. Se você imaginar alguém que... porque assim, se você tem algo que você goste, você tem limites para fazer oposição. Você não pode fazer no ponto em que ela não prejudica a gestão, ela prejudica o clube. Entendi. O clube. Quando ela vai na instituição, quando ela vai despropositadamente, inconsequentemente. Então, assim, talvez isso foi superado por quê? E aí o time sobe em 2024. Que aí foi a grande redenção para o João, né? Porque eu acho que se o João não tivesse subido, ele provavelmente não seria nem o candidato da situação, tá? Porque existia essa visão de que, se a coisa não caminhar bem, a gente escreve a chapa com outro candidato. O João sabia disso, né? Porque ele estaria desgastado, né? Mas ele subiu e aí venceu uma eleição, né? Mesmo assim, com muitas forças contras, né? Mas, assim, é o melhor nome. Se qualquer outro que tivesse ali, ia chegar ali, não dá para chegar amanhã e assumir o Ceará ou Fortaleza, sem conviver, né? E ele deu a oportunidade para o pessoal ir para dentro, sim, conviver, aprender, entender, mas é aquela história do escorpião. Você está atravessando o lago, a essência sem dúvida. Bela analogia. De fazer coisas contra os valores muito grande. Você falou, eu entrevistei há pouco tempo o Alex Santiago. Você conheceu o Alex? Conheci. Você conhecia, né? Não tinha muito relacionamento com ele, mas tive mais com o Marcelo, O Alex teve um problema seríssimo lá. Ele distância. acabou saindo. E aí, o Alex estava dentro do clube. Sabia de muitas coisas. Aí o Alex, diga aí, Kempis, vou ser bem sincero com você numa coisa. Eu sou Fortaleza. Eu não vou prejudicar meu clube. Eu me prejudico, mas eu não vou prejudicar o clube. Estou saindo do futebol e não volto mais. Aí você falou isso aí, achei interessante, que talvez... Eu valorizo muito um opositor que eu tive a minha vida. O Evan também teve esse, o mesmo opositor, a gestão dele inteira, a minha inteira. O Ayrton Martins. Sim, tá? sim. Mas o Ayrton, ele nunca fez uma oposição, ele era uma oposição dura. Muito. Mas nunca uma oposição que atingisse o clube, a instituição. E o que esta oposição, neo-oposição de neo-conselheiros, são pessoas que chegaram, que não passaram pelo que nós passamos nos últimos 15 anos, nessa revolução administrativa e econômica do clube, né? Que chegaram ali com o objetivo de chegar no poder, e se isso atingisse o clube, se atingisse as finanças do clube, se atingisse problemas no clube, se atingisse as pessoas moralmente, certo? Eram inconsequentes, tá? Então, o Ayrton não fez isso. O Ayrton tinha os limites dele. Então, eu, na época, tinha até uma certa rixa por ser oposição, mas ele tem o meu respeito. E eu já disse isso para ele. Inclusive, numa das reuniões, ele falou isso, ele meio que disse, pessoal da oposição, eu tô no bloco, mas isso aqui eu sou contra. Então, ele tem essa visão estadista, vamos dizer assim. Interessante. Vamos dizer assim, de ser um opositor estadista, um opositor que pensa no clube, tá? Vamos saber. Sim, vocês. Eu perguntei, a primeira pergunta a gente acabou indo para... Como é que existe vida? Você está fazendo o que agora? O que você inventou de fazer agora? Olha, eu tô... A minha empresa, né, que eu retomei, fui para dentro com 100% da minha empresa, graças a Deus está bem demais. A Controller. A Controller, Só para o pessoal que não sabe, o que a Controller faz, por favor? A Controller é um grupo né, de apoio empresarial que começou como uma empresa de contabilidade, mas nós fazemos contabilidade, fazemos a parte tributária, a parte previdenciária e trabalhista das empresas, terceirizamos isso tudo. Somos auditores independentes, credenciados na CVM, no Banco Interamericano, no Banco Mundial, no CAF. Nós auditamos projetos internacionais. Nós temos uma empresa nós fazemos planejamento estratégico, né? Nós fazemos recuperação tributária. Nós temos uma certificadora digital, temos uma corretora de seguros, temos... Meu amigo, nós temos alguns negócios, né? Quantos funcionários?
nós temos hoje em torno de 150 funcionários. Jesus, certo? irmão. E na verdade nós temos 150 porque tem muita tecnologia embarcada dentro, né? Eu tenho um RP que foi meio que customizado para o nosso negócio e tenho várias ferramentas que auxiliam nas revisões, nas checagens de dados, nas confirmações de dados. Então, isso me ajuda a diminuir a mão de obra, que hoje o maior desafio hoje é a mão de obra. Você não tem, escassa, né? E às vezes não está qualificada para aquele trabalho. Então, esse é o grande desafio. Mas, assim, eu estou fazendo isso, estou fazendo o que eu gosto, que é a minha vida, que é meu modelo mental. Eu sou contador e advogado, né? Não sabia que era advogado. É advogado também? OAB? Sim, claro. Caramba, que mapa. Eu vou mostrar minha carteira. Agora vai. Porque eu pensei que podia só... Pronto, aí. Rapaz, tá aqui, viu? Você, aqui, ó. Não, 2000. Sabia não, por exemplo. Pensei que o senhor era contador. Sou contador advogado, fiz especialização em administração financeira, sou mestre em controladoria e estou fazendo agora um doutorado em economia lá no CAEM. O que você foi inventar de fazer doutorado? Rapaz, eu preciso me proteger do mercado. O mercado aí é muito concorrência, é muita gente boa aí, né? Tá gostando do doutorado? Tô puxado, muita fórmula, coisa que eu nunca vi na vida. É mesmo. Mas assim, tá um ambiente de debate muito rico, né? Que é o mais importante, é isso. Você tem um debate muito rico e que aquilo te abra perspectivas para você ajudar o desenvolvimento econômico, vamos dizer assim, do nosso estado, principalmente. Eu gosto muito de olhar para o nosso estado. Eu sou um curioso de como o nosso estado vem se desenvolvendo ao longo desses anos, né? Desde a reindustrialização do Ventaço, né? Eu participei muito daquele processo, atendendo essas empresas, que eu era muito convidado pela Secretaria de Desenvolvimento da época, para recepcionar essas empresas, para constituir essas empresas, para fazer a legalização delas, para começar a fazer os primeiros atendimentos, né? Então, eu vi como aquilo foi transformador para o nosso estado, como aquilo foi uma grande estratégia de geração de emprego, desenvolvimento do interior do estado. Tinha um IDH muito baixo, né? Você vai em Sobral hoje e vá 20 anos atrás. Você vai em Xeramobim hoje e vá 20 anos atrás. Vai em Crateús. Tudo mudou demais. Então, Porto do Pecém, né? Outra coisa fabulosa, e os impactos disso. Então, você está num ambiente que você debate esses números, esses impactos, perspectivas para o futuro, né? O que é que hoje funcionaria? Porque talvez o que foi feito lá atrás não teria tanto impacto mais hoje. Trazer uma indústria nova não tem mais o mesmo impacto que teve naquela época. Sim. Então, que modelo seria mais impactante, né? Então, como eu sempre gostei muito de política partidária, fiz parte de política partidária. A gente vai já falar sobre isso. Fui da política, fui presidente de partido, né? Quase saí como vice-prefeito. Governador. Era governador, verdade. Saí governador, na época, lá atrás, né? Fui secretário de Desenvolvimento Econômico. Estou afastado da política, né? E do futebol. Do futebol, né? Mas são coisas bacanas. Já volta. E aí e por gostar também eu sou um liberal, vamos dizer assim, né, no campo econômico. Eu gosto de estimular a economia e que a economia, o mercado se regula, se ajeita. Eu tenho essa visão, gosto disso. Sempre foi assim, achei que a gente tem que incentivar empresas, que fazer investimento, que isso vai gerar um emprego e as coisas vão acontecerem. O assistencialismo tem que acontecer, mas, claro, para quem está precisando, mas você não pode deixar de fazer o estímulo para que o mercado ele mesmo se sustente, né? Um estado menor. Eu sou dessa visão. Bom saber. Mas, rapaz, aqui daria também mais uma hora para a gente ficar falando aqui de liberalismo, capitalismo, comunismo. Mas, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, não. Sim, mas eu imagino também que o pessoal, por onde você passa... Rapaz, deve ser um negócio... Porque querendo ou não, Robson, por mais que você tenha sucesso absoluto com a Controller, tenha participado da política, quase ter sido vice, o que ficou marcado, eu acho, na sua carreira, nos seus 59 anos, sem dúvida alguma, no Ceará. Claro. E aí, como é ficar fora, Robson? Rapaz, como é estar fora dessa bolha e ter que... Tu acredita que às vezes eu me esqueço, aí eu tô andando, aí o pessoal me para tirar foto...
ou vai me perguntar alguma coisa. Aí, rapaz, o Vina deve vir. Rapaz, o Vina, hoje mesmo de manhã eu fui tomar café da manhã, aí na padaria, o cara, a primeira pergunta que foi, por que não trouxeram o Vina? Eu disse, rapaz, não sei não, mas eu traria, eu disse pro cara, né? Então, mas assim, sempre tem essa coisa, né? De uma cortesia, que eu tô chegando, aí alguém me vê, aí, pô, vem aqui, senta aqui nessa mesa logo. Caramba, ou até nas aulas, né? Os professores chegam, você sabe meu nome, todo mundo já me conhece. Então, assim, meio que eu era muito conhecido para uma classe social, vamos dizer assim, da qual eu estava ali, né? Nas empresas, sim, clientes, claro, tudo mais, um pouco na parte política. Mas hoje eu sou conhecido em todo canto, né? Chegou um rapaz, coitado, bateu no vidro e eu baixei o vidro e o rapaz mesmo estava assim, você viu que era um rapaz que estava bem debilitado, com feridas e tudo mais, assim, bem... Você viu assim, ele, senhor, me ajude aí, pelo amor de Deus. Aí eu, na hora, fiquei assim, sem saber se eu dava ou não, porque eu fui ver na minha cabeça, que eu vou ajudar ou não vou ajudar, né? Que às vezes a gente dá esse estalozinho. Demorei e ficou assim, o senhor é o Robson de Castro, presidente do Ceará, que foi presidente? Eu sou mesmo, eu digo, como é que pode um cidadão que talvez tenha pouca informação, ele tem pouco acesso, ele talvez tenha dificuldade de ir para o estádio e ver televisão, assim, me reconheceu? Então você vê a dimensão em que o futebol lhe leva, certo? E graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa já resolvida nesse campo também. De campo de ser uma pessoa reconhecida no meu ambiente, né? Mas sempre eu disse, eu fui pro clube sem nenhum propósito financeiro, porque eu nunca recebi um centavo lá, e no dia que quiseram debater isso, eu cortei, né? No Conselho Deliberativo. Segundo, nunca tive interesse comercial com o clube. As minhas empresas prestavam serviço quando eventualmente é de graça. Eu passei, sei lá, até o Ceará na Série B fazendo contabilidade para o clube de graça, porque para economizar dinheiro, para não... Sabia disso, para não... Ah, foi? Foi, para não onerar o clube, né? O clube tinha dificuldade demais ali na Série B. A Série B naquele período. Para subir, pelo amor de Deus, subimos ali com um avião sem gasolina, sabe? Sabendo que tinha tantos quilômetros para chegar ainda. E procurar sempre, eu disse assim, tem que doar. Eu dizia para a minha diretoria, nós estamos aqui para doar, para servir, né? E também sem interesse comercial, nunca fiz. Eu reestruturei toda a parte de varejo do clube, toda. O que é a parte de varejo? É porque hoje nós temos a marca Vozão. Sim. Entendi. Antes era Sou Mais. Aí nós reestruturamos todo o varejo, porque você ia lá não tinha estoque. Né? Não tinha do tamanho que você queria. Então nós fizemos toda uma marca própria, reestruturamos o varejo. Hoje o Ceará tem quase 10 lojas, né? Gerando caixa e principalmente bem-estar para o torcedor, que ele poder ir lá e comprar uma camisa. Né? Hoje, todo torcedor do Ceará que você for no estado tem uma camisa do Ceará. A camisa oficial. A gente tem que falar sobre isso. Oficial. Por que é tão cara a camisa? E sabe quantas camisas você vendia antes desse varejo? Rapaz, por ano, 5 mil. Sabe quantas camisas nós vendemos no meu último ano? Quanto? 150 mil. Caramba. É uma mudança de patamar muito grande. Tá? Então, assim, se eu quisesse me aproveitar, eu tinha ficado com uma loja para mim, para uma mulher, para um primo, para um parente, para um laranja. Não ficou com ninguém? Pelo contrário, eu proibi que alguém tivesse na diretoria tivesse algum benefício comercial. Né? Mas, sei lá, se algum outro não estaria ali. Né? Então, assim, nunca deixei pegar na minha munheca. Nunca quis isso, porque eu estava ali para servir mesmo. E as pessoas até estranhavam, né? E eu digo estranho mesmo, amigo. Graças a Deus eu posso. Eu bato no peito e posso. Então, isso para mim é um privilégio, tá? Porra, você quer dizer que você nunca se beneficiou do clube, nada? Nada? Porque entrar no estado de graça? Não. Benefício que eu falo financeiro mesmo, financeiro, de sua empresa, nada, nunca teve nada disso, não. Não. Quando foi em 2019, salvo engano, o clube já estava na Série A, o movimento financeiro aumentou demais. Aí a gente fez um contrato da Controller para poder cobrir meus custos, porque eu estava precisando de muita gente para fazer a contabilidade. Ficou 1 ou 2 anos nessa história. Sabe quanto é que eles me pagavam? 5 mil reais. Caramba. Só o que eu queria que pagasse o custo lá mínimo. E é autorizado pelo Conselho Deliberativo, tá? Levei lá para o Conselho, o Evandro era o presidente do Conselho, autorizou e tal. Se eu fosse fazer isso no mercado, eu ia cobrar 20, 30, 40, porque o movimento era muito grande. Então foi isso. Isso não é benefício também, né? Assim, não é benefício. Então assim, nunca beneficiei
Eu tinha essa convicção, certo? Eu queria ajudar. Tá? Eu cheguei, e o Evandro também tinha essa convicção. O Evandro também ele se parecia comigo nesse sentido. Por que vocês acabaram indo? Foi política? O que foi que aconteceu entre você e o Evandro? Se você pudesse dizer Nunca assim. aconteceu absolutamente nada Não, mas você é entre eu e o muito Evandro. próximos. Não, mas vocês eram muito próximos. O Evandro, você disse em relação a apoiar o João Paulo ou não? Isso, essas... Acabou. Rapaz, o Evandro, ele justificou isso para mim, que ele estava apoiando do outro lado, porque tinha uma pessoa que apoiava o João Paulo, que estava no nosso grupo, que ele não gostava. Foi a justificativa que ele deu. Mas você era muito amigo do Evandro. E depois vocês acabaram se distanciando. Eu diria para você, assim, vamos dizer assim, irmãos, né? Isso, irmãos, né? Próximo. Mas assim, irmão às vezes se afasta, claro, mas assim, briga. todas as vezes que nós nos encontramos, é como se a gente fosse irmão. Okay. A gente tem dificuldade de se encontrar porque nós estamos em coisas muito diferentes, né? Ele está num caminho, eu estou no outro. Não precisa eu estar batendo lá na porta da prefeitura só para bater papo, conversa. Eu pedi alguma coisa, eu não vou pedir, que eu não preciso. Sim. Graças a Deus, ele tem que ajudar outras pessoas que estão precisando. Mas assim, nós nunca brigamos. Em alguns momentos que houve algum pequeno problema entre a gente, nós lavamos a roupa, nós dois. E sempre que nós sentamos, nós lavamos a nossa roupa. Nunca, não tenho absolutamente nada, zero contra o Evandro. E tenho certeza que ele não tem contra mim, porque não tem motivo. Nossos filhos eram amigos, né? Claro, se distanciaram também por conta dessa vida, mas eram também nossos irmãos, né? Nossas esposas. Enfim, mas é a pessoa que eu respeito, ele me respeita. Ele sabe, ele sabe quem eu sou e eu sei quem ele é. Okay. Certo? E por algum motivo que ele me justificou dessa forma, naquele momento, que ficou mais evidenciado, inclusive só uma matéria, dizendo que a gente estava em lados opostos, como a gente tivesse brigado, nós nunca brigamos. Né? E nem também não liguei para ele para pedir para ele mudar a posição dele, nem ele me ligou. Né? Ele tinha uma expectativa, talvez que o grupo da oposição vencesse. Segundo ele, está apoiando aquele grupo, porque eu sei que ele não tem nada a ver com aquilo. Foi por essa, ele colocou essa figura central. E eu disse para ele uma vez, quando ele me colocou a primeira vez, eu disse: Evandro, tu é muito grande para estar se incomodando com a pessoa. Total. Eu não consigo admitir isso. Mas foi a justificativa que ele deu a mim e a várias pessoas que não entenderam. Tá? Mas tem meu respeito, foi uma pessoa muito importante no clube, comigo, 100%. Você acha que ele foi o maior presidente da história do Ceará? Mas eu acho que assim, os presidentes como todos eles, na sua época, são os maiores, porque é muito difícil você... Por exemplo, o Alan Neto falava do Elias Bachar. Isso, né? Isso. Aí, o outro fala do Franzé, outro... Fala do Seu Lino. Rapaz, eu acho que isso aí é uma coisa muito, assim, difícil de você mensurar, porque qual foi o maior jogador da história do Ceará? Gildo. Aí você vai pelos gols, né, e tudo mais, você teve uma referência, talvez. Mas assim, se você perguntar para mim, da minha visão, o jogador que mais me encantou foi o Zé Eduardo, tá certo? A minha seleção do Ceará é diferente da sua, que é diferente do outro e tudo mais. Então, quais são os melhores para você? Então, isso aí eu acho que é injusto. É injusto com muita gente na hora que você faz isso. Porque aí você vai meio que tirar o mérito de alguém. Agora, que eu acho que o Evandro foi responsável por uma ruptura administrativa, sim, certo? E ele levou para o clube uma coisa muito importante, chama-se austeridade, na minha visão. E a austeridade não é porque os outros não eram austeros, mas é porque ele meio que se comprometeu em honrar com os acordos e com os contratos, que é uma coisa muito importante, né? Sim, claro. Né? E ainda num clube que era, aquele momento que ele estava como presidente, bem longe de ser um clube profissional. Era um clube dirigido ali por 4 pessoas, praticamente. Eu diria ali, na época, era ele, eu, o Sérgio Costa e o Josélio. Praticamente esses 4 Vocês mudaram a história do Ceará. Decidiam mais ou menos os rumos do clube, né? E depois que nós subimos ali, o clube subiu, mas quando caiu, em 2011,
que o Evandro ficou muito mal, queria até sair do clube, renunciar, nós seguramos, eu comecei a fazer a transição orçamentária do clube. Tirar um clube de um orçamento de Série A para um clube de Série B, passei alguns 2 meses ali arrumando a casa, e depois ele voltou e já caminhamos, mas nós não conseguimos mais voltar para a Série A. Nós ficamos 12, 13, 14, 15 e 16. E aí, quando foi em 17, nós voltamos, já era comigo, nós tivemos nosso acesso. Você assume em 16. Eu assumi final de 15, o time estava para cair na Série C. Famosa defesa do Everson contra o Eu tinha 9 jogos impossíveis. Isso. Eu tinha que ganhar 6, empatar 1 para não cair. Você trouxe o Lisca. Aí eu trouxe o Lisca e tal, que fizemos aquele milagre, né? Para mim, a maior feito para mim do Ceará foi aquilo, tá? Mais do que o acesso, mais do que sério. Porque aquilo era algo... a gente estava numa espiral negativa. Isso. Sem contratar ninguém. Quando você entra, não é difícil sair. E aí, nós, em 2017, subimos. Quando nós subimos, aí foi a primeira vez que eu disse, agora eu vou profissionalizar o clube. Aí eu contratei a Fundação Dom Cabral, trouxe para dentro do clube e disse, vou mudar a cultura do clube organizacional, vou trazer aqui executivos para tocar o clube e vamos agora medir tudo. E a gente media todos os resultados. Então, a gente tinha todos os projetos desenhados, com quem era cada responsável, a meta e tinha que terminar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de coisas... Ranking do Ceará. O Ceará era 20º, não sei o que, só nós temos que ficar... 10º. Em 16º, ficamos em 14º, negócio assim. Terminei, atingi todas as metas. E aí joguei a base do Ceará para disputar um campeonato brasileiro. Sim. Tanto 20 como 17. Isso. E aí a base começou a gerar ativo. Começou a gerar ativos. Esses garotos viraram ativos, porque começaram a ser vendidos até hoje. O Ceará colhe frutos disso, né? Arthur Cabral é a prova maior, né? O Arthur Cabral e todos esses que estão aí. Vários. Vem dessa história, dessa história, né? A marca do Ceará ficou forte, porque passou a ser a melhor base do Nordeste. Isso. Tá certo? Até hoje é reconhecida, desde aquela época até hoje. A Vozão é um grande até hoje, Sim. Né? E também, coisa assim, a marca Vozão, que antes não tinha essa marca Vozão, a marca não era Vozão, a marca era Sou Mais, a marca Vozão para identificar, o Clube do Povo, Time do Povo. O Time do Povo, nós começamos a colocar isso no nosso material de marca, Time do Povo, aí pegou o Time do Povo, Time do Povo. Então, assim, nós fizemos uma série de coisas em todas as áreas, na área de varejo, na área de licenciamento, a gente tinha sei lá, 40 produtos licenciados, nós chegamos a 2.000 licenciados. Caramba! Tá certo? Foi muita coisa, né? A RP, o clube não tinha um RP. Colocamos um RP. RP é um sistema que controla tudo no clube, todas as áreas. Um RP tem financeiro, comercial, marketing, recursos humanos, né? Almoxarifado. Um RP é um controle geral. Colocamos um RP no clube, né? A cultura, capacitamos o nosso pessoal. Antigamente você chegava numa sala lá, o pessoal estava falando um com o outro, era nome feio. Fala hoje. Todo mundo é educado, todo mundo sabe falar, todo mundo sabe... Olha a estrutura administrativa do clube hoje. É um prédio. Eu só queria entender, Robson, você fez tudo isso aí e aconteceu uma ruptura. Aconteceu alguma coisa no clube? Eu sempre bato isso nessa tecla. Eu não sei se foi o seu desejo de ter o terceiro mandato, mas em 22, eu nunca vou esquecer, o Ceará estava na Sul-Americana voando. E teve um jogo... Com Dorival, não, um negócio espetacular. Eu sempre digo isso. O Ceará, aconteceu alguma coisa... O melhor time da história. Isso. Foi a melhor campanha na Sul-Americana, 12. E o time que nós tínhamos em 2022 era um timaço. Tá todo mundo ali, onde é que tá todo mundo? Aí eu pergunto, teve um jogo contra um time paraguaio, acho que foi 5-0, foi um jogo desse aí. Aí tinha vários torcedores com a camisa. Fora diretoria incompetente. Eu queria só entender o que foi que aconteceu. Porque até então... Cara... eu queria que você fosse muito sincero. O que foi que aconteceu ali, Robson? Porque estava tudo bem. Vocês vinham de um 21, que não foi espetáculo, não foi... Mas foi bom o 21. Foi ótimo. Foi uma das melhores campanhas, com Guto e tal. Vocês iam para 22, estavam bem na Sul-Americana.
Mas ali começou uma campanha nas arquibancadas com vários torcedores. E eu me lembro que a foto era muito bacana, que era cada torcedor com uma camisa. Forte, que era fora diretoria, incompetente. Na verdade, vamos lá, 2022, na verdade eu não ia continuar no Ceará. Eu fui procurado pelos conselheiros para continuar. Não fui eu que cheguei e disse que quero continuar. Os conselheiros chegaram para mim e disseram que era possível um terceiro mandato de acordo com o estatuto. E foi, realmente o estatuto estava correto, tanto é que a decisão judicial é que confirmou por que o terceiro mandato. Rapaz, porque você não acha que isso atrapalhou porque nós demais, não tínhamos um sucessor na época. Mas não dá para colocar o João Paulo, o Eduardo Arruda. O João Paulo me pediu para continuar. Entendeu? Pra você entender, Eduardo, todos eles, todos me pediram. E eu aqueci. E ali começou. O que é que o pessoal tinha? A oposição imaginava o seguinte, o Robson... E de onde é que apareceu essa oposição? O time tava bem demais, Robson, na Sul-Americana, o time tava voando. Tava bem na Copa do Brasil. Não, mas a gente tinha perdido o Cearense, né? Não, vocês tinham perdido o Cearense... Pelo Iguatu, rapaz, foi horrível aquilo ali. Pô, mas num instante sai, porque você tira o Thiago Nunes e volta. Não, Thiago Nunes não, você tira... Quem era o era o Thiago Nunes. Era o Thiago Nunes. E você vem com o Dorival. E o Dorival dá, o time crescendo. Mas aí depois que o Dorival saiu, o que é que aconteceu? Mas antes do Dorival sair, começou a campanha contra você, contra a diretoria. Não sei. Tô lhe dizendo. Pô, mas se foi, ela era... Porque ali, aquele primeiro momento ali, aquele protesto, que ele era um protesto, vamos dizer assim, não era natural, era algo pago, vamos dizer assim, algo estruturado, beleza. né? Tá, então era um protesto estruturado e talvez... E começou assim, tá certo? Eu já tinha tido um problema que eu tinha rompido com a torcida organizada, já em alguns anos anteriores, tá? Foi 19, então, foi 19, eu fiquei rompido com eles e tudo mais, né? Não vou dizer com a torcida, né? Claro. Com o gestor lá, tá? Por quê? Porque eu fazia tudo, ajeitava tudo, na hora que tinha um problema eles vinham, era eu. Sempre o foco era em mim. Sim, e eu desconfiava que alguém estava por trás. Okay. E eu imaginava quem era, né? E depois cheguei a confirmação de quem era. Quem tá? era? Não vou, eu vou te falar lá na frente. Tá bom. Vamos conversar aqui sobre tudo isso. Bom saber. Eu estou esperando só um tempinho, que eu preciso ainda... Mas é o seguinte, depois eu vou dar o nome aos bois, tá? Então é o seguinte, o que é que aconteceu? Então ali, eu fiquei chateado porque a gente atendia tudo, a torcida queria apoio para isso, para viajar, para não sei o quê, para bandeirão, para isso, para aquilo. A gente sempre dava um apoio. E na hora que aconteceu um negócio desse, eles vinham e aí eu achava que tinha uma contrapartida, devia ter, certo? E eles faziam aquelas manifestações agressivas contra mim. Isso. Que ninguém fazia o que eu fazia por eles. Ninguém fez. Certo? Eu só queria entender que foi. E aí, eu meio que rompi, e aí eles, um dia, quando foi em 2022, no começo eles me procuraram lá, e foram me pedir desculpas, perdão. Foi? Foi. Mas aí aconteceu o problema do Cearense, e aí o mesmo pessoal que estimulou, começou a estimular pequenos grupos. Entendi. E aí foi indo. Okay. O que é que aconteceu? Depois o negócio foi crescendo naturalmente pelos resultados do time. Claro, não, aí depois aí não teve como. Mas no começo foi tudo orquestrado, tá? Foi tudo orquestrado, isso aí é fato. Mas assim, eu tenho maturidade, agora sabe o que era o meu objetivo? Eu não estava preocupado com aquilo, eu não estava preocupado comigo, como eu nunca tive. Eu estava preocupado com blindar os atletas, blindar o treinador, fazer aquela blindagem, né? E com o Dorival, eu tenho certeza que a gente ia terminar o campeonato muito bem, né? O Dorival sai pro Flamengo, né? Sai pro Flamengo. Aliás, o Dorival até hoje me agradece, porque eu mandei mensagem pro Dorival quando ele foi para a Seleção Brasileira, ele me respondeu: presidente, tudo começou aí contigo, tá? Então, uma pessoa que sempre a gente está conversando um pouco aqui e tal, ele tem esse respeito por mim, eu tenho por ele. Aí ele perguntou: rapaz, tu tá com raiva do Dorival porque ele foi embora? Eu digo: rapaz, quando a gente vai mandar um treinador embora, também o cara vai ficar com raiva da gente? Isso faz parte do mercado. Então, assim, Dorival saiu e eu ia trazer o Enderson. Por que eu ia trazer o Enderson? Porque os atletas queriam o Enderson, porque o Enderson é um cara, assim, que internamente ele é meio que Dorival. Certo? É meio que Dorival, e o Enderson é um cara que organiza bem o time em campo, então, e os jogadores, tinham vários que trabalharam com o Enderson, queriam o Enderson. Quando eu caí na besteira, Kempis, de uma pessoa, um conselheiro, me ligar
para perguntar quem é que eu ia trazer. Eu fui falar para ele, ele saiu espalhando. Isso. E saiu uma campanha fora Anderson, contra o Anderson. Isso foi. O Anderson teve a hombridade de me mandar um texto grande, me agradecendo pelo convite, dizendo, não, presidente, você não merece isso, eu não vou aí para não lhe atrapalhar, eu vou ficar aqui, tal. E aí, esse mesmo pessoal que fez essa campanha contra o Anderson começou a fazer uma campanha para o Marquinhos Santos. Mesmo. Aí eu fiz a maior besteira da minha vida, que eu nunca quis atender rede social na minha vida. Sempre era considerado um antipático, porque eu dizia, minha convicção é o Lisca. Aí você é o Lisca e dava certo. Minha convicção é o fulano. E aí eu declinei do Anderson, que era para ter ido até o final com o Anderson, porque no final as coisas iam dar certo, o importante é o final, né, como começa. E trouxe para atender a estes o Marquinhos. Mas o Marquinhos, não é que ele seja mau treinador, mas ele não estava preparado para o momento que nós estávamos vivendo e para o nível de competição que a gente estava vivendo naquele momento. Não estou dizendo, não é crítica ao Marquinhos, mas para aquele momento, não era o Marquinhos, talvez em outro, sim. E aí o Marquinhos não conseguiu, né? E aí ficamos sem nada. E aí cada vez que o time ficava numa posição pior da tabela, mais difícil fica de conseguir alguém. Claro. Tá certo? Isso é fato. Mas, presidente, você não notou que era o vestiário, não? Você não sabe, você não percebeu? Vamos lá sobre o vestiário. Existia uma situação também, lá no vestiário, tá certo? Uma situação, e não é o Vina, tá? Não é? Não é o Vina. Quer logo tirar aqui o Vina. Porque até hoje o Vina é acusado disso, então não era o Vina. Eu recebi, inclusive, gente lá me pressionando para mandar o Vina embora. O cara que tá lá fora acha que tá certo e é o Vina. Não é o Vina. O Vina eu diria assim, é um garoto, apesar do tamanho e da idade, ele é um menino, né? Do bem, certo? Talentoso, que precisa de pai. Vamos dizer assim, que o Dorival oferecia para ele. E tem muitos jogadores assim, você sabe disso, tem muitos jogadores assim. Certo? Mas ele também, criava, por ele ser uma figura tecnicamente muito forte dentro de campo, e pelo carisma dele, pela relação dele com o torcedor, ele criava uma certa, sei lá... Inveja, vamos dizer assim, tá? E aí, um ou outro ali acabavam começando a querer ficar em lados opostos, aquela história, sabe? O pretexto para... E isso mexeu, eu não vou revelar quem, mas um dia, aí eu digo para você também, vou revelar quem. Mas nós identificamos, e isso aí foi tentado tratar. Só que não afastou esse cara? Não, mas depois a gente vai explicar isso aí com calma, certo? Mas o fato é o seguinte, é porque o futebol, as coisas assim não são tão... simples como... Não são tão claras como você vê. Entendi. Na hora. As coisas vão se juntando, tá? Parece um quebra-cabeça. E olha que eu tava lá todo dia. E foi o ano, Kempis, que eu mais fiz reunião com jogador para bater em jogador de cobrança. E o pessoal dizia que eu não cobrava. Foi o ano que eu mais fiz. Eu deve ter feito umas 10, isso não existe. O presidente fazia umas 10 reuniões no ano com o jogador. Caramba. Certo? Para cobrar. Então, assim, eu fui no meu limite. O que é que aconteceu para mim? Onde é que eu acho que eu disse assim, rapaz, eu tô começando a ficar velho e frouxo, né? Eu primeiro não ter trazido o treinador que ia resolver o problema. E eu, de alguma forma, fiquei mais disperso, né? Porque o volume de ataques orquestrados foram muito grandes. E você meio que fica... E como eu sentia um certo afastamento político também interno, a gente sempre é solitário, isso é fato, né? Isso é fato. Nesses momentos, principalmente. Mas aí foi o que eu senti, talvez, que eu tivesse cansado, já sem forças. Rapaz, e outra coisa, já estava num momento que o próprio torcedor, ele não estava mais a fim de ajudar o clube, o time, né? E quando isso acontece, é difícil você estar numa espiral negativa e a torcida está junto. Outra coisa é estar numa espiral negativa e a torcida continuando jogando dentro, né? Você imagina jogo contra o Cuiabá. 1-0 é a confusão. A gente jogando bem, aí levamos um gol.
Aí fomos pra cima, empatamos e a gente ia virar o jogo. Yeah. Aí tem a invasão. É, Mas se a gente vira aquele jogo ali, era outra coisa. a gente não teria caído. Eu poderia até terminar na tabela lá, né, em 10º, Mas era a motivação. sexto, quinto, quarto. Mas a gente teria energia. E aí o próprio grupo fica assustado e com medo de jogar. Porque o próximo jogo, o sujeito fica com medo de pegar na bola. Entendeu? Caramba. Porque fica mesmo. Porque fica todo mundo amedrontado. Em sair na rua. Então você meio que não tem mais tranquilidade e confiança. Você perdeu a confiança do externo, né? E eu acho que isso aí foi o principalmente, porque naquele jogo do Cuiabá, a gente estava fora da zona. Ainda terminou o jogo, a gente fora da zona. A gente foi entrar, eu acho que depois de 2 rodadas dali. Foi depois contra o Fluminense. 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 Rapaz, esse negócio do Fluminense é uma coisa tão interessante. A gente já estava jogando de portões fechados, né? Isso, foi de portões fechados. Jogo. E nós jogamos ali contra o Fluminense. Eu me lembro que o Fernando Diniz fez um negócio, daquelas coisas dele, inteligente, botou o lado esquerdo, preencheu o lado esquerdo e deixou o lado direito livre, né? A gente botava aqui 3 jogadores do lado, pegou, todo mundo botou aqui. Até eu ficava pensando, rapaz, não tem um jogador para fazer uma virada aqui na diagonal, não. Mas assim, perdemos o jogo de 1-0. Kempis, terminou ali o jogo, eu fiquei lá no vestiário, né, abatido. Assim, tinha uma salinha em frente ao vestiário, eu fiquei nessa salinha, tinha alguns diretores, daqui a pouco saiu todo mundo, daqui a pouco saiu os jogadores, comissão, saiu todo mundo, ficou eu e talvez um outro diretor ali, que mais próximo meu. Aí entra na porta quem? Fernando Diniz. Disse assim, eu vim lhe dar um abraço, porque eu lhe admiro. Ele falou essa palavra, porque eu lhe admiro pelo que você está fazendo pelo futebol, tal. E eu disse, rapaz, eu é que lhe admiro, eu que sou seu fã, disse pra ele, né? Então, achei aquele cara... e olha que já foi tarde isso aí. Eu achei aquele gesto dele, humano, e daí muita gente fala dele como uma pessoa, como ser humano, como psicólogo, né? Até. Eu achei aquilo ali tão interessante, assim, tão admirável que ele fez, porque ele não precisava ter ido ali. Claro. E ele também, eu só tinha falado com ele com o telefone 1 ou 2 ou 3 vezes, indicação de jogador, Fernando... Esse jogador aqui trabalhou contigo, o que é que tu acha? Ele disse, rapaz, presidente, cognitivo não é tão bom, bababá. Essas coisinhas, sabe? Então, assim, eu achei admirável ele ter vindo ali para me dar essa força. Meio que ele estava meio que sensível ao que estava acontecendo. Ele imaginou ali, de certa forma, vamos dizer assim, uma certa... Ele talvez tenha pensado, rapaz, tá tendo uma certa injustiça aqui. Total. O que tá acontecendo? E vou lá dar meu apoio e dizer que eu tô lhe dando esse apoio aqui, essa força. Eu achei bacana. E aí, eu meu respeito. Tanto é que eu torci muito para que ele dê certo na seleção brasileira, né? Torci demais pela pessoa dele, sabe? O meu respeito. Pô, presidente, o menino tá me falando que falta 5 minutos. Rapaz, é tanta coisa para conversar, pô, eu queria falar de organizada. Mas antes de falar, eu queria muito, tem muita coisa. Infelizmente, vamos ter que deixar para outra oportunidade. Mas eu queria que você falasse como é que você... Você está acompanhando? Você consegue acompanhar aí do Ceará? Assim, você está vendo? Pelo menos eu estou falando de assistir partida. Eu queria que você me desse a sua visão. O que é que você está vendo do time hoje? O que é que você espera? Como é que você vê? Será que o time continua na Série A? O que que você pode dizer sobre isso? Depois que eu saí do clube, eu não me meti mais em futebol e nem no clube, né? Até eu cheguei a falar contigo antes do programa, não sei se no programa. E o João Paulo às vezes me ligava. Traga esse treinador, troco, faço isso, faço aquilo. E eu disse, João Paulo, não estou vendo treino, eu não estou acompanhando o ambiente interno, não sei de nada. Isso desde o ano passado, desde o ano de 2023, aliás, né? Estou fora, João Paulo, não vou te dar opinião, eu acho que é um pitaco, se eu der um pitaco, não é uma opinião, um pitaco. E claro, se você for um assunto administrativo, aí tudo bem, administrativo não interessa, ele é erga omnes, vamos dizer assim. Se for algum assunto político, te ajudo, político do clube, né? E aí me afastei, passei muito tempo sem assistir jogo, até mesmo porque às vezes o jogo começava ruim e eu não tinha saco, sabe? Eu digo, não assistir jogo não. Às vezes via outra coisa, assistia um filme, tal. E depois, às vezes, quando era um jogo importante, eu assistia, né? Então, assim, esse ano, claro que o time desse ano é um time que pelo menos os 11 principais jogadores, vamos dizer assim, são bons jogadores. São bons jogadores. Eu acho que tá precisando reposição. Quando o time substitui, cai muito. Cai muito, né? Então, e eu acho que a Série A, ela vai começar a exigir agora.
Sim. Porque assim, no mesmo nesse primeiro semestre, tem o Cearense, tem a Copa do Nordeste, é o começo da competição, está todo mundo energizado, todo mundo fisicamente bem. Mas quando começar segunda domingo Palmeiras, quarta Flamengo, domingo Corinthians, quarto São Paulo, domingo Botafogo. Quando começar esta rotina aí, que o físico vai começar a ser testado, né? E você precisa rodar o elenco. Tá. E principalmente vai ser jogando jogos em que os clubes já estão ali mais ou menos sabendo o que querem da competição. Você tem que tirar dentro de campo, tecnicamente, uma cartola, um coelho da cartola, né? Jogadores que façam isso. Eu defendi o Vina voltar, porque eu acho que o Vina pode ajudar tecnicamente. Eu acho que precisa fortalecer nesse sentido. Mas o time é guerreiro. O time é lutador, o time tem brio. Né? Treinador, você gosta? Gosto demais. Inclusive, foi o treinador que eu, na época, em 2023, no começo do ano, eu fiquei ali dois meses aproximadamente, até 8 de fevereiro, ajeitando algumas coisas, né? E, na época, eu disse, futebol não quer nem saber, vocês montam o time como quiser. O departamento de futebol, na época, o Albeci, o Juliano, né? Eu não vou me meter nisso, porque eu não vou ficar, estou terminando aqui, vocês fazem como vocês quiserem. Aí eles até me ligaram, me perguntaram a opinião sobre se eu traria o Morinigno ou o Condé. Foi. E eu disse, rapaz, eu traria um Condé. Mas porque hoje está na moda, negócio de treinador estrangeiro. Eu digo, rapaz, vocês tragam, vocês quiserem. Eu estou dizendo que eu traria, porque eu acompanhei o Condé. Eu conversava com o Sérgio, lá do Sampaio, sabia como era o Condé. Vi os jogos do Condé, e aí eles resolveram trazer o Morinigno, que fez um grande trabalho, diga-se passagem, né? Tanto é que uma das perguntas que o João Paulo me fez foi essa. Eu troco o treinador, isso no intervalo da Copa do Nordeste na final. Eu disse, mas rapaz, o homem está entregando. Não, mas é porque o pessoal está reclamando aqui dos 3, meu irmão. Não existe coisa melhor do mundo do que os 3 pontos. Se está saindo os 3 pontos com treino bom ou sem treino bom, não mexa nisso. Aí trocou, conseguiu ainda ser campeão, mesmo não vencendo, né? Isso, quer dizer, o Barroca foi campeão sem ganhar. Mas assim, então assim, o Condé eu acho excelente. É um treinador que não tem grife, mas tem muito conhecimento, muita qualidade. É um treinador que simplifica as coisas. Eu gosto de treinador que simplifica as coisas, como o Dorival simplificava, tá certo? Que não inventa, não dá uma de pardal, né? E que arma o time de trás para frente. Excelente. O que ele faz isso, faz bem feito, organizado. E eu desejo muito sucesso a ele. E acho ele também uma pessoa, pelas entrevistas, uma pessoa muito decente. Então, que ele seja muito feliz aí. Pô, presidente, infelizmente acabou o tempo, os meninos já estão pedindo ali. Pô, muito obrigado. Pô, cara, que papo. Passa rápido, mas tinha tanta coisa para falar aqui, tanta coisa boa. Tinha muita coisa. Eu queria que você me dissesse depois. Qual o melhor jogador que você contratou? Qual foi o pior? O melhor treinador? Você me dissesse, você já tinha falado do Zé Eduardo, eu queria que você depois falasse. Mas você volta, que você vai me revelar, vai dar os nomes aos bois lá, vai falar. Vai chegar a hora. Vai. Pô, presidente, obrigado, de coração. Foi um prazer, viu, Kempis? Prazer foi te rever também. Também, nossa, uma satisfação mesmo, obrigado. Meus amigos, se você chegou até aqui é porque você gostou, então deixa sua curtida, seu like, se você está no canal do blog no YouTube. E lembrando, todo domingo, 8 da noite, aqui na TVC, sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense. Hoje, o querido Robson de Castro, ex-presidente do Ceará Sporting Clube, e hoje doutorando, rapaz, está em outro nível, eu saio mesmo dessa bolha de futebol. É isso, gente, um grande abraço para você, um abraço, presidente. Sucesso, gente, até mais.